Oi pessoal, meu nome é Joyce Montes, eu sou bióloga, sou formada, tenho mestrado pela Faculdade de Saúde Pública da USP no Departamento de Epidemiologia. Desde a minha formação eu venho fazendo alguns trabalhos junto à Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo e hoje eu tenho uma consultoria ambiental chamada JM Bio Soluções Ambientais. A gente veio fazer esse vídeo por conta dessa epidemia de coronavírus que está atacando todo o nosso planeta. O coronavírus, esse nome coronavírus, trata-se da família desse vírus que está atacando, causando essas doenças. O nome dele específico é Covid-19. Portanto, coronavírus, quando a gente ouve falar coronavírus, é relativo à família e Covid-19 é o vírus especificamente. A gente tem outros vírus que pertencem à mesma família e que já causaram algumas epidemias, como foi a gripe aviária e o SARS. O nome coronavírus dessa família toda, ele vem por conta do aspecto desse vírus quando ele é observado no microscópio. Ele lembra a forma de uma coroa. Ele é tridimensional, mas como no microscópio a gente vê bidimensionalmente, ele aparenta um círculo com os espetos de uma coroa. A origem desse Covid-19 veio da China, provavelmente por conta do contato de humanos com morcegos ou pangolins. Pangolins é uma espécie que vive na China, bem parecida com o nosso tatu. E tanto os morcegos quanto os pangolins, os chineses, eles têm o hábito de comer esses bichos, tendo um contato direto com eles. Esses bichos, eles possuem esses vírus na natureza, causam a doença também neles e quando a gente tem doenças que são passadas de uma espécie para outra, por exemplo, do morcego para o humano, do pangolim para o humano, a gente chama de ciclo enzoótico. E por conta disso, fechou-se esse ciclo. Como provavelmente os humanos não tinham tido contato ainda com esse vírus, essa epidemia, criou-se essa epidemia por conta que espalhou esse vírus muito rápido, porque nós humanos ainda não conhecemos, nosso corpo não conhece esse vírus e acaba espalhando, transmitindo muito rápido. O que é um vírus especificamente? Vírus é um micro-organismo muito simples. Ele só tem uma capa de gordura e RNA, que seria uma sequência de proteínas que ele carrega dentro dele. Ele não se reproduz sozinho. Por isso que ele tem que atacar outros seres vivos. Para ele se reproduzir, ele precisa entrar numa célula completa, no caso ele vai entrar na célula humana, e vai usar algumas organelas, algumas fabriquinhas de reprodução de proteína que existem dentro das células. No nosso caso, os ribossomos, no caso de células, né? Os ribossomos, e ele utiliza esses ribossomos para se replicar. Então ele entra dentro da célula e engana ela, fazendo, agora você vai fazer esses vírus, essa receita de bolo. E o ribossomo começa a fazer um monte de vírus, até que a célula acaba ficando doente, porque ela deixa de fazer as proteínas que ela precisa para sobreviver, para fazer esses novos vírus. E ela acaba morrendo e explode. Quando ela explode, já tem muitos vírus que foram produzidos dentro dela. Esses vírus se espalham no corpo e atacam outras células. O Covid-19, cada vírus ele tem uma preferência por determinada célula. As células do nosso corpo, elas são diferentes. Eu tenho um tipo de célula que forma meu fígado, um outro tipo de célula que forma meu estômago, um outro tipo de célula que forma meu sistema respiratório. O Covid-19, ele se reproduz dentro das células do sistema respiratório. Como cada sistema a gente consegue dividir ele em algumas partes, o nosso sistema respiratório ele é dividido em superior, que é a parte condutora, ou seja, aquela parte que pega o ar e leva para dentro do nosso corpo. E a parte inferior, sistema respiratório inferior, que é o que faz a respiração. No caso, a parte inferior, que é o respiratório, são os pulmões. E tem algumas diferenças na constituição dessas células.
Por que que a gente tem tanta diferença na gravidade dos casos de coronavírus, de Covid-19, de pessoa para pessoa? Quando esse vírus ele entra no nosso sistema respiratório, na parte condutora, a gente já tem alguns sistemas de defesa. Então, nariz, a traqueia, os primeiros brônquios que acabam distribuindo o ar, eles têm muco, eles têm algumas células do próprio sistema imunológico que ficam lá protegendo essas células. E por isso que a gente, nos casos mais leves, a gente tem aquela sensação de que está com uma gripe. Então, dá aquela coriza, pode dar febre, pode ter alguma coisa, mas não atacou os pulmões diretamente. Quando eu não tenho um sistema imunológico muito bem preparado, esses vírus eles conseguem se infiltrar até chegar no sistema inferior, que é a parte que faz a respiração, que seria os pulmões. Quando ele começa a destruir as células do pulmão, essas células elas são destruídas e no lugar acaba ficando uma cicatriz. E o pulmão, o que que ele faz? Ele é como se fosse uma bexiga que infla e desinfla. Quando eu começo a ter cicatrizes nessas células, por conta da destruição dessas células, ele perde essa função, ele não consegue mais inchar e desinflar, inflar e desinflar. Por isso a dificuldade respiratória e por isso que esse vírus ele é muito perigoso. Espero que eu tenha gostado, que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente está preparando outros vídeos com mais temas e mais dúvidas, sugestões de melhoria do vídeo. Por favor, deixa aí no comentário de vocês e aguarde mais novidades. Logo mais a gente já está preparando mais vídeos para vocês. Obrigada pela atenção, pessoal, e vamos superar isso juntos.